Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu sempre falo também nas minhas celebrações e bom, primeiro eu peço desculpas, porque como representante do Estado laico, mas por estar inserida numa cultura eminentemente judaico-cristã, não tem como dissociar isso. Então, eu peço desculpas aos meus noivos e aos meus casais que não gostarem muito das citações, mas infelizmente tá inerente à minha cultura. Bom, mas vamos lá. Deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. Nossa, como essa passagem é linda, de tanta verdade, tanta beleza. Deixará pai e mãe. Honrará o seu pai e a sua mãe até o final de seus dias. Mas a partir do momento que você se casa, você deixa de ser filho e filha para se tornar esposo ou esposa. E como isso é importante? Na maioria das vezes a gente passa a vida querendo sair de casa, ter seu próprio lar, e falar, mas quando for minha casa? Mas quando eu me casar? Porque também é da nossa cultura que a gente vai sair de casa quando casar. E ainda que não seja uma verdade de forma alguma, e muitas pessoas seguem a sua vida, vão morar sozinhas, e então às vezes o assunto se torna um pouco polêmico, mas quando a gente pensa lá, quando é novinho, quando eu sair de casa, quando eu tiver minha casa, minha esposa, meu esposo, vai ser ótimo. Mas aí acontece. E aí as roupas não se lavam sozinhas, a comida não tá pronta, você tem que fazer, e as roupas têm que ser passadas. Inclusive eu estou numa campanha, quem quiser participar, de usar roupa marcada. Vamos economizar energia, vamos economizar tempo, né? Pra que esse negócio de passar roupa? Meu marido não aderiu à campanha não, mas tudo bem. E voltando ao assunto. Quando a gente casa, quando a gente vai pra nossa casa, que a gente se depara com uma pessoa que veio de uma criação diferente da nossa, ainda que sejamos próximos, com muita afinidade, tem um período de adaptação. Nossa primeira reação é, meu Deus, eu quero voltar pra minha mãe. Eu quero voltar pro meu pai, eu quero voltar pro aconchego, mas não dá, gente, não dá. O casamento, ele precisa de um tempo de adaptação e os cônjuges precisam entender que eles estão numa nova fase de vida. Não dá pra ir pra casa do pai, pra casa da mãe, todo dia. Eu conto uma experiência que pra mim foi muito difícil, essa ruptura, muito difícil. E eu e minha mãe sempre fomos muito ligadas, ainda que às vezes a gente brigasse, né? Duas geniosas, mas nós éramos muito próximas. E tanto é que é muito doloroso pra mim assimilar a morte dela. Ela faleceu há 3 meses, quem casou comigo nesse período, eu falei algumas vezes. E eu não consigo assimilar a morte dela ainda. É muito doloroso pra pensar que a minha mãe era tudo pra mim. E pra mim foi muito difícil essa saída de casa. Eu lembro que quando eu tava saindo da igreja, saindo do altar, descendo do altar, eu falei pra ela, mãe, eu tô indo embora. E dessa vez é pra valer. E pra mim era assim, instantâneo, pronto. Casei, recebi o sacramento na igreja e tchau, mãe. Não sou mais filha, sou esposa. Tão inocente. E foi quando eu senti mais falta da minha mãe, mais falta da presença dela. E eu ia pra lá quase todo dia. Eu ia pra ficar com ela. E aí eu engravidei. Eu engravidei logo depois de 2 meses de casada, eu engravidei. E a minha mãe era mineira e ela cozinhava muito, nossa, comida muito boa. E eu não herdei nada dela, mas tudo bem. Quem sabe meu filho, né? E aí eu comecei a ficar enjoada. O cheiro era assim, não tinha cheiro, eu não sentia antes, mas depois que eu engravidei eu sentia muito cheiro. E aí eu parei de ir tanto na minha mãe. Gente, meu casamento melhorou tanto. E aí eu percebi que a gente precisa cortar os laços. Que ela seria sempre a minha parceira, a minha amiga, mas eu precisava me adaptar a ser esposa. E esse vídeo é pra isso, pra que a gente se lembre que a gente precisa voltar pro nosso casamento, que a gente precisa
dar o tempo para que ocorra essa transformação, para que de fato sejamos um só, a gente precisa deixar pai e mãe. Então, aqueles que não acreditam, que não professam nenhuma fé, eu acho que é algo para durar tanto tempo, que ainda que não tenha um sentido religioso para você, que é algo que seja divino, mas algo para perpetuar tanto, em tantas gerações, tem uma verdade muito, muito grande. Então, para quem é cristão, quem é católico, evangélico, espírita, para quem tem as religiões de matrizes africanas, mas que eu não conheço muito bem, infelizmente, mas que provavelmente eu imagino que tenham que as grandes religiões do mundo, elas convergem, né? Porque no final é só a intenção de fazer com que a gente aprimore, com que a gente evolua, que a gente fique melhor. Eu trouxe hoje essa máxima judaico-cristã. Eu só queria dizer para aqueles que não se enquadram nessa doutrina, né? nessa concepção, que vocês me desculpem, mas é o que eu tenho mais contato. E que, por favor, que vocês, dia a dia, não precisa ser uma ruptura, mas que dia a dia se tornem cada vez mais um pro outro, mais voltados para a família de vocês, para que vocês criaram, o compromisso que vocês assumiram. E que os seus pais, eles fiquem na posição de pai e mãe, de apoio, mas que agora vocês sejam um pro outro. Esse é o meu recado para vocês hoje. Um beijo enorme. Aqueles que vão casar comigo, eu espero vocês com muito amor. E aqueles que já casaram comigo, eu desejo que vocês sejam muito, muito felizes. E lembre-se, não exijam perfeição do outro. Esse é mais um conselho. E não exijam perfeição de si mesmos. Tá bom? Um beijo e até a próxima.